Mais uma vez, o Rony foi importante, foi decisivo, é um jogador histórico na Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas, Pascoal, chega a informação de que um time do Catar tem interesse na contratação do Rony, né? E é claro que isso é um motivo de preocupação para toda a família Palmeiras, Pascoal. Aquele seu amigo bem informado te falou alguma coisa sobre o tema aí, Pascoal? João, não é a primeira vez que o Rony é procurado, né? Mas a gente não sabe se vai ter negócio. Eu fico aqui na expectativa de que as coisas possam caminhar para a permanência do Rony. Sim. Sabe por quê? Sim. Porque o Palmeiras não tem nenhum outro jogador que faça a função do Rony. Como o Palmeiras não tem nenhum outro jogador que faça a função do Scarpa. E o Scarpa vai embora. Então, são coisas que acontecem no futebol. Como até o Abel está te olhando aí, está meio assustado. Está assustado? O Abel é fã do Rony. Ele foi procurado aí recentemente por um clube inglês. Pelo Brighton. Pelo Brighton. Isso. E ele disse que está bem no Palmeiras e bem com a família dele, tem contrato e tem mais 2 anos de contrato. Então, ele preferiu também não sair. Então, João, vou falar um segredo. Eu gosto de falar essas coisas, mas... Pois não, Pascoal. Os caras ganham um pouco bem. Ganham bem. Mas nível muito semelhante. Não, ganham bem. Só que no Catar é outra coisa. O que acontece lá, Porque Pascoal? se o cara tiver duro, o Sheik no Catar, ele tá... Nossa! Tô com dinheiro. Ele tá com a conta no Vitor Pereira, entendeu? Ele tá com o Vitor Pereira, fica com a conta legal. Se ele tá com a conta no Vitor Pereira e bota o dedo na areia assim, ó, João. Presta atenção, ó. Ele pega o dedo assim na areia e assim... Saiu um poço de petróleo. Ó, que espetáculo. É mais um poço de petróleo que ele arrumou. O Vitor Pereira é duro perto da rapaziada do Catar lá. Agora, é isso mesmo, Filipão. E você sabe disso muito bem, Filipão. Agora, o Rony deu uma declaração importante. Veja aí. O meu foco, né, tá sendo total aqui no Palmeiras. E espero estar batendo marcas em cima de marcas aqui no Palmeiras. Né? O meu objetivo é só um aqui, que é ajudar a minha equipe a vencer, ajudar o Palmeiras a estar conquistando títulos. Né? Desde da minha chegada aqui, o meu objetivo sempre foi esse. Então, eu espero estar cada vez mais, né, aumentando o meu número de jogos. Cara, é algo, né, extraordinário que realmente ia mudar a minha vida. Né? A minha vida as coisas nunca foram fáceis. Né? É lógico que ia estruturar a minha vida. Você viu ali, né? É algo que realmente vai mudar a minha vida. Vamos aguardar. Porque, bem, Praz, é uma coisa, de fato, que mexe, né? O cara pensa nele, pensa na família. Muda a vida em todos os sentidos, né? Muda a vida em todos os sentidos. Assim, mas eu, assim, conhecendo um pouco o Palmeiras, eu acho que tem alguns jogadores ali que o Palmeiras não negocia. Uma por quê? Que seriam Everton, Gustavo Gomes, Veiga e Rony, né? Dudu, porque não são jogadores que têm um valor de mercado relevante, né? Em termos de não vai resolver a vida do Palmeiras, por quê? Mas 7 milhões de euros, coisa assim. Beleza, mas quanto o Palmeiras vai gastar para repor? Né? Agora é o seguinte, o Rogério Ceni, ontem após a partida, deu uma declaração, não é isso, Fabrício? Falando, porque perguntaram o seguinte, olha, você colocou uma equipe alternativa contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro, onde o São Paulo está próximo da zona de rebaixamento, pensando no jogo de quarta contra o Flamengo no Maracanã, onde o São Paulo está numa situação difícil. Veja aí a resposta do Rogério. Você acha que eu trabalho aqui pelo meu salário? Você acha que eu estou preocupado com os meses que estão atrasados de imagem? Você acha que é isso que me... Cara, filho, se não tivesse ganho na quinta-feira, eu vou embora porque eu quero ir embora, porque eu não sirvo mais mesmo. Agora, eu estou aqui para ajudar. Se eu não sou o cara certo, treinador no Brasil, gente, tem de monte. Você acha que eu estou me preocupado com a minha multa rescisória? Façamos o seguinte, dia 1º, se não ganhar, eu abro mão da minha multa rescisória e vou embora sem problema. Não vou dizer que nem o Vitor Pereira, que tem muito mais dinheiro que eu, porque ele recebe em euro. Não. Com todo o respeito e admiração que eu tenho por ele como profissional, a minha conta não é que nem a do Vitor Pereira, garanto para vocês. Mas eu sou apaixonado pelo aquilo que eu faço. A responsabilidade aqui é minha. E eu abro mão. Jogo é dia 1º. Dia 2, se eu não entregar o título e quiserem que eu saia, minha multa rescisória está liberada. Essa é uma outra resposta também muito interessante. Já a gente vai trazer a resposta sobre a escalação de ontem, pensando no jogo do Flamengo. Abrir mão da multa rescisória, o Rogério? Eu acho que, assim, ele demonstrar o amor
pelo clube que ele tem, ele não precisa nem falar que todo mundo sabe. O que ele está fazendo com o time que ele tem hoje, também todo mundo está enxergando. E que ele conhece o São Paulo como pouca gente, não só o grupo de jogadores, como a administração, presidente, os problemas financeiros que o São Paulo atravessa. Isso é fato. Agora, ele não ganha menos que o Vitor, ele não ganhou menos que o Vitor Pereira, não. A conta dele está bem boa também. E outra coisa, não é porque abrir mão de multa rescisória nem nada, está fazendo um trabalho. Tudo isso é natural nas negociações. Às vezes a multa rescisória ela é para os dois lados. Se aparecer um clube grande aí da Europa atrás do Rogério Ceni também vai ter que pagar para o São Paulo. Será que o São Paulo vai falar, não, a gente não quer, é pro forma, é só conversa? Não. Entendeu? Mas... Cara, viveu o momento, ele está fazendo muito, não com tanto. São Paulo está ainda com chance na Copa do Brasil, são chances limitadas, sim. Final da Sul-Americana, que é daqui a pouco, dia 1º. Então, assim, trabalha, espera ter os melhores jogadores o tempo todo. Perdeu um jogador importante, como eu falei, o Gabriel Neves, era um jogador que ele estava contando muito. Mas outros estão reaparecendo, o Alisson, por exemplo, é um deles. Reapareceu muito bem, Patrick levantou muito o futebol dele, Luciano e Caleri ali, é isso, recuperar o Igor Gomes, e bora, Rogério, bora que tem coisas boas pela frente aí. Pois é, tá aí o Rogério falando que não trabalha no São Paulo por dinheiro, que ele ama o clubezinho. Sim, acho que a remuneração, ela tem que existir para qualquer profissional, e o Rogério merecidamente recebe o salário dele lá no São Paulo, mas pelo que falou, está atrasado o direito de imagem, né? Foi uma das coisas que ele comentou ali. Se eu estou preocupado com o direito de imagem que está atrasado, isso às vezes atrapalha um grupo, né? Não digo especificamente o Rogério, mas o elenco, né? Você não receber o salário em dia, todo profissional acho que merece e tem que receber em dia. Olha, assim, ontem no programa eu até falei com o nosso Bruno Vicário, nosso Brunão, que eu gostaria de ouvir qual foi a pergunta que foi feita para ele responder dessa forma. Mais uma vez aparece só as colocações dele. Eu não sei o que perguntaram para ele entrar nesse tema. Se foi a pergunta direcionada, se você se tiver perto da zona de rebaixamento, o time não ganhar, se for desclassificado da Copa do Brasil, você se preocupa de você sair, mas tem a multa. Se for uma pergunta nesse sentido, eu acho que ele responder assim, eu não estou preocupado com multa rescisória, eu estou aqui trabalhando, eu quero ajudar. Eu acho que ele foi bem na resposta. Na verdade, a minha opinião é a seguinte, João. O Rogério Ceni, independente de ser campeão da Sul-Americana ou não, eu acho que ele tem que permanecer. Porque com um elenco reduzido, com problemas para escalar, teve vários jogadores machucados em São Paulo. Vários jogadores... O Arboleda está de fora ainda. Sim. Vocês acabaram de falar, o Gabriel aí, o volante também de fora. Luan. E aí a gente vai citar aqui vários. O Luciano voltou, mas assim, ficou um tempão de fora. O Reinaldo ficou de fora. Aí tem contusão, são várias competições. Ele não tem um elenco como o do Palmeiras, do Atlético, do Flamengo, de muitos outros, do próprio Fluminense. Ele não tem o mesmo elenco, ele não tem tantas peças de reposição. Tem uma garotada boa, que tem um futuro pela frente. Agora que foram contratados uma galera que está chegando, o Felipe mesmo falou aí, o goleiro. Ele chegou aí tem 1 mês, 2 meses. Está se adaptando ao clube. Então é o trabalho do Rogério que faz o São Paulo estar na semifinal da Copa do Brasil e na final da Sul-Americana. E eu, particularmente, acho que o São Paulo não cai para a segunda. Tem elenco para seguir, para ganhar os pontos necessários, para não passar susto. Mas é futebol. Tem que estar atento, tem que estar olhando, não pode vacilar. Time grande, a gente sabe que a pressão é muito maior. Eu acho que o São Paulo já tinha que chamar para renovar o contrato do Rogério. Não, renovou, Zinho, renovou. Ficar falando de multa rescisória. Renovou, Zinho. Então pronto. Renovou. Então pronto. Renovou. Então segue a vida. O Rogério é um baita de um treinador, é um baita de um profissional, além de toda a história dele no São Paulo. Então, assim, tem que pensar em buscar novas contratações, em já fazer o planejamento para o próximo ano,
visualizando aqui o que está fazendo esse ano, a busca pelos títulos, mas já planejando o ano que vem. O Rogério é treinador para ficar bastante tempo, é top de linha de treinador, na minha opinião. Agora, o Rogério Ceni é tão inteligente. Eu tive a felicidade de acompanhar a carreira de todos esses gênios que estão aqui. E do Rogério Ceni também. O Rogério é tão inteligente, que ele deu uma espetada na diretoria sem ninguém perceber. Você acha que é fácil eu convencer esses caras todos os dias para eles entrarem em campo para fazer decisão? Com tanto tempo de salário atrasado? Você tá vendo? Ele é tão inteligente, mas tão capacitado, ele conhece tanto o São Paulo, que ele deu uma canelada no presidente sem o presidente sentir. Entendeu? Ele deu uma canelada no presidente do São Paulo sem o presidente do São Paulo perceber. Exatamente. E aí os caras começam, opa, pera um pouquinho, você viu o que o Rogério falou? Vamos dar uma acelerada aí, para na quarta-feira a gente adiantar pelo menos uns 2 atrasados, e aí os caras vão chegar tudo sorridentes para jogar. Você deu para entender como é que funciona? Toma chocolate e paga o que deve. Muito obrigado. E aqui, esse é Dona Ernesto Filho Purinho que falava isso. Toma chocolate e paga o que deve. Era toque e passa, né? E ele falava com aquele jeitão argentino dele. Toma chocolate e paga o que deve. Toque e passa. O Rogério Ceni é tão capacitado que ele consegue visualizar as coisas. Quando ele fala, eu abro mão, porque se eu não ganhar a Copa Sul-Americana, se quiserem me dispensar, eu abro mão da multa. Por quê? Porque ele tem que botar fé no time dele, meu senhor. Ele vai botar fé no time do Del Valle? Ele tem que botar fé no taco dele, no taco do time dele. Você acha que o São Paulo... Por isso que eu perguntei pro Felipe anteriormente. O jogador de São Paulo, o jogador de futebol, como a gente tem esses nossos craques aqui, o jogador está pensando no jogo do Flamengo, que é a chance de ir para a final da Copa do Brasil. Dá para fazer 2 gols? Não sei o que pode acontecer, porque o futebol é imprevisível. É verdade. Pode ser que em 10 minutos de jogo, o São Paulo tem uma possibilidade de fazer o gol. E aí cria aquele drama numa partida contra o Flamengo no Maracanã. Não sei se vai ter um jogador expulso, se vai ter um jogador machucado. Eu não sei como é que o debochado vai estar, porque o debochado não está legal do Pubis. Eu não sei como é que o Everton Ribeiro vai estar. Daqui a pouco aqui, a Arrascaeta não está bem. Eu não sei como é que o Everton Ribeiro vai estar, porque ontem o Everton Ribeiro saiu... O Everton passou mal na concentração, jogou ontem sem condições ideais. O Everton Ribeiro saiu ontem, ele parecia que ele estava esgotado fisicamente. Entendeu? Então, tem coisas que a gente não sabe o que vai acontecer. E a gente precisa esperar para ver, porque é jogo de futebol. Nunca vi ninguém ganhar na véspera. Eu nunca vi ninguém ganhar na véspera. E o Rogério, João, ele vai usar os argumentos, o que o Zinho falou. Jogou bem no 3-1. Nós estávamos lá assistindo esse jogo. Sim. Jogou bem, perdeu de 3-1. Por quê? Porque não teve a mesma eficiência na hora da definição. Mas empatou com o Ceará, empatou agora com o Goiás, era o time alternativo? Era. Mas empatou com o Atlético Paranaense na Copa do Brasil no primeiro jogo, 0-0, lá no próprio Maracanã, com o time completo. Ganhou de 1-0 lá na Arena da Baixada, num jogo muito equilibrado. O Pedro fez aquele gol de meia bicicleta, que é a qualidade que aparece. Agora, o São Paulo tem condições sim de ir lá. E os gols que o Flamengo fez fora, se o São Paulo ganhar de 2-0 no Maracanã, é pênalti, né? Quer dizer, então tem ainda essa situação. Pode perder o jogo, como tem muitas chances disso acontecer, porque o Flamengo é o favorito. Agora, vai jogar. Mas é bom lembrar que voltam Pedro e Gabigol, né, meu senhor? Deixa eu trazer aqui a sonora do Rogério. O Rogério falando sobre esse assunto. Fala aí, Mito. Agora, é difícil lá? Claro que é muito difícil. É muito difícil. Mas não está escrito que é impossível. E se não está escrito que é impossível, nós temos que ir lá para conferir. E nós vamos lá para fazer o nosso melhor com o melhor time que nós temos. É isso aí, acertou? O Rogério, na sua avaliação, Praz? Muito, muito. Eu acho que ninguém discorda que o Flamengo é favorito e muito favorito. Por 2 fatores. Primeiro, o placar de 3-1, né, que já dá uma vantagem, fossem 2 times parelhos. E pela qualidade do Flamengo. O Flamengo hoje tem um elenco melhor que o do São Paulo. Agora, é futebol, cara. Futebol é um jogo, ainda mais em jogos eliminatórios, né? É um jogo, o Maracanã vai estar, lotado. Sim, todos os ingressos já vendidos. Uma pressão muito grande, mas como o Pascoal falou, cara, futebol, ninguém ganha de véspera, ninguém perde de véspera. E é importante, acho que o primeiro passo é isso, é acreditar. Se o Rogério está conseguindo fazer os jogadores dele acreditar, se ele acreditar, o São Paulo, apesar da probabilidade de estar contra, mas eu não descarto não. Claro que joga o favoritismo todo para o Flamengo.
Mas não descarto o São Paulo, não, de maneira nenhuma. Perfeitamente. E a pergunta que gerou aquela resposta lá da multa rescisória, qual foi, Fabrício Afiel? Canta aqui para mim no ponto eletrônico. Como que ele pode contribuir para o São Paulo, tanto dentro quanto fora de campo? Foi essa a pergunta, perfeito. Aí ele desenvolveu... Então ele desenvolveu um pouquinho a mais. Foi além. Falou, olha, se eu não ganhar o título, eu vou embora, eu abro mão da multa rescisória. Eu pensei que o repórter tinha levado para esse lado, mas... Do Nordeste, né? A gente via você jogando lá, a saída de bola perfeita, aquela bola lançada, aquele toque e tal. A gente, puxa vida, quer ver tudo isso no São Paulo, né? É a cobrança que fica, né? Aquele Felipe no Fortaleza, a bola que saía redondinha, a jogada que começava ali, o estilo de jogo acho que é muito semelhante, porque o Rogério era o treinador. Então a gente quer te ver dessa forma. Mas eu quero te fazer, além dessa pergunta, uma outra pergunta. No meio de semana tem uma decisão. Muita gente já disse que o São Paulo não tem chance. Mas o São Paulino acredita que ainda tem possibilidade. Para chegar no dia 1º de outubro e ter a decisão da Copa Sul-Americana. Está todo mundo voltado... Porque é o seguinte, a gente tem que entender comportamento do jogador de futebol. E a gente tem 3 craques aqui do futebol. Né? O Praz, o Silas e o Zinho. Então a gente tem que entender isso. O jogador de futebol, ele está olhando ali na frente. Poxa, dia 1º é a final da Sul-Americana. Você acha que eu quero ficar fora? Quem é que quer ficar fora de uma partida como essa? Quem é que quer ficar fora de um jogo contra o Flamengo? Que é um jogo decisivo pela Copa do Brasil. E o São Paulo não vai a passeio. Então, essa é a colocação. Como é que se encaixa tudo isso pensando em Copa do Brasil, brasileiro, e tendo a extensão da decisão da Sul-Americana, Felipe? Eu acho que todo atleta vive dentro da carreira de futebol para momentos como esse, né? Para jogos como esse, para jogos grandes, para jogos decisivos, para finais de competições, para semifinais. Eu acho que independente de como o Rogério mescla e poupa alguns jogadores diante desses jogos decisivos, todo mundo que está à disposição tá com sangue nos olhos para poder jogar essa partida, porque como eu falei, é dentro dessas partidas que a gente acaba fazendo grandes jogos, surpreendendo. Claro que quarta-feira é um jogo muito difícil diante de uma grande equipe também, né? Mas assim, futebol é 11 contra 11. A gente estava com 2 gols de desvantagem também devido ao Atlético Goianiense. Dentro da nossa casa a gente conseguiu reverter essa situação com muita intensidade, com muita pressão na bola, com muita marcação alta. E dentro dessa semana que a gente teve para trabalhar, para estudar os pontos fortes e fracos do Flamengo, eu tenho certeza que a gente vai para lá para fazer um jogo para tentar reverter essa situação. Eu acho que a dificuldade ela existe, mas a gente acredita muito que a gente possa sim fazer um grande jogo lá e com muita intensidade e agressividade, que a gente possa tentar surpreender para que a gente possa tentar avançar para a final da Copa do Brasil também.